Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Backdrop número 12. Eu sou o Gabriel, Mr. Backdrop, e hoje estou acompanhado de 4 convidados que são... Aqui é o Rico Barreto, meu inglês é ruim, mas a minha intenção é boa. Guga Montello, eu sei fazer o lelele, e você? Aqui é o João Guterres e eu bani o Vamp dessa edição. Aqui é Rafael RT, tem nada pra falar, é isso aí. Pois é, com toda essa galera apresentada aí, vamos notar a falta do nosso querido camarada Lucas Davinha, prata da casa, que hoje não pôde comparecer por problemas técnicos no esfíncter anal dele, mas está sendo muito bem substituído pelo mestre João Guterres, o cara que faz cosplay do The Rock, bane o Vamp, excelente totalmente. Sejam bem-vindos à 12ª edição do Backdrop. Pois bem, meus camaradas, estamos aqui para falar de Dream Matches. Dream Matches, pra quem não sabe, né, pelo amor de Deus, se você não souber que é uma Dream Match, eu tô com dó da sua alma. Dream Match é simplesmente aquilo que a gente sonha, obviamente, em ver nos rings de pro wrestling, em promos, em fields e afins. Situações que dificilmente vão acontecer, mas que no fundo a gente quer muito que aconteça, né? E para tanto, né, estou aqui com 3 cariocas, um mineirinho pão de queijo e eu, o único sulista das internets Wrestling Matters aqui, né? Fazer o quê? Enfim, antes de prosseguir aí pras Dream Matches e companhia, quero dar as boas-vindas ao João. Please, you are welcome. João Guterres, seja bem-vindo, né? À equipe do Backdrop, agora que você faz parte desse roster de desocupados, que também são amantes da luta livre internacional, nacional e interespacial. Seja bem-vindo, João. Quer deixar alguma mensagem aí antes de você prosseguir? Muito obrigado a todos vocês, brancos, negros, pardos, homens, mulheres e gays. Eu fico muito feliz de fazer parte de tão seleto time. Com palavras tão belas e profundas ditas, eu não tenho como continuar e deixo nas mãos de João Guterres a primeira, mas porém toda a importância devida, Dream Match. João, pra você, cara, você que é um cara entendido aí, tem muito chão de pro wrestling, me diga o que você tem como sonho nos rings aí da vida. Olha, primeiramente eu gostaria de dizer que os primeiros serão os primeiros, então eu fico muito feliz por isso. Continuando, eu sou muito fã de fazer crossover entre personagens, entendeu? Sim. A minha luta preferida, tem uma que eu sei que todo mundo aqui vai citar, eu vou deixar que alguém vai acabar falando lá na frente. Mas a que eu gostaria de ver mesmo, independente de habilidade no ringue, que eles poderiam se mexer ou não se mexer, seria The Rock, John Cena e Hulk Hogan. Aquele que vencesse seria o herói supremo da história da luta livre. É, um encontro de 3 gerações, né, se a gente for analisar. Né? E o Ted Boy Mariano, não pode excluir, não? O Ted Boy é aquela história, ele é um trapalhão, né, cara? Deixa ele pra lá. Então tá. Com o mérito devido aí da internacionalização da match que o João citou, né, eu acho que abrasileirar esse caldo aí não ia dar muito certo. Mas continuando o raciocínio, eu acho até interessante esse conceito de botar aí 3 gerações se encontrando, porque é muita história por trás, né? No caso, que nem você falou, se eles iam realmente fazer alguma coisa de Wrestling Matter, ia ser muito difícil. Mas, com certeza, o contexto seria muito legal. Até lembrando dessa situação Hulk Hogan, John Cena e The Rock aí, eu lembro que, se não me engano, na WrestleMania 25, era pro Hogan ter lutado contra o Cena, né? Ocorreu um problema de contrato, lá não sei como é que foi, e acabou que não aconteceu, né? Tivemos lá um evento no Cena ganhando o World Heavyweight Title sobre o Show e o Edge, e no fim das contas o Hogan não apareceu. O que também seria uma, entre aspas, né, com todo o direito das aspas, uma Dream Match também, né? Um encontro de Hogan e Cena, né? Que seria outro encontro de geração, né? A decisão de quem é o melhor aí dos 3. Mas é bem apontada essa ideia de descobrir, né, quem seria o melhor de todos os tempos da nossa querida World Wrestling Entertainment. Fazendo uma ligação aí do Hulk Hogan, do Rock e do Cena aí. O que você acha disso, meu caro Rico? Uma luta entre os 3? Exatamente. Acho que o Rock ganha. O Rock ainda é o cara da WWE, cara. Você não pode mudar isso. Nem o Cena ganhou na última WrestleMania. Ele ia ganhar fácil. Eu acho que pro Hogan ganhar, ele ia ter que estar com o filme muito melhor pra WWE, né? Ia ter que ser uma outra situação bem diferente. Mas não deixa de ser algo a se pensar. Então, a minha ideia, quando eu falei essa luta, seria cada um no seu tempo, no auge da sua forma,
com todos os seus fãs. Sim, entendeu? Seria um choque de 3 torcidas, 3 gerações e tudo mais. A gente, quando tem um ídolo, um herói, assim, a gente não pensa da forma como ele se mexe hoje, se mexia no passado, se ele sabia pular da terceira corda, ou se ele ficava plantado no chão, né? Então foi essa a ideia que eu quis passar pra vocês. Não, perfeitamente. Nesse conceito ia ser um negócio enorme, né? Tipo, se de fato fosse palpável. Ia acabar o mundo. Acabar o mundo, né? Esse é um pré-apocalíptico aí, né? Exatamente, cara, eu não consigo imaginar assim, uma Dream Match no quesito de wrestling com esses caras, porque, com todo respeito, eu não gosto dos três nas passagens deles pelas matches que eles fizeram e tudo mais. É claro que tem toda a história por trás, mas no quesito wrestling, assim, não me chama muita atenção. O Rock sempre lutou muito. Não, tudo bem, eu respeito muito isso, mas eu digo no estilo de wrestling mesmo assim, ele não é um cara que me atrai. É um cara que consegue me entreter, com certeza. Mas eu vejo outros wrestlers assim fazendo coisas que me despontam o interesse de uma maneira incrível. E um desses caras, que já não se encontra mais na Terra aqui, né? É um que eu quero aqui citar, né? A match que eu gostaria muito, né? Que fosse possível, né? De acontecer. Chris Benoit. Vamos deixar de lado qualquer contexto histórico ou de morte aí. Eu quero só lembrar do wrestler mesmo. Contra um cara que eu acho que, se fosse fazer um comparativo, seria algo muito próximo do Benoit, só que com algumas características muito melhores, e de certa forma eu consigo ver ele como um cara melhor. Chris Benoit contra Daniel Bryan, cara. Seria uma match pra mim dos sonhos mesmo, cara. Uma coisa assim, inacreditável. O que eu gostaria de ver? Alguma match no estilo Iron Man ou 2 ou 3 Falls, assim, uma coisa cheia de submission match, assim, sabe? Aquela coisa assim que, totalmente excelente, cara. São dois caras muito completos em ringue. Conseguem passar desde do mínimo da emoção que você precisa numa luta para você se envolver com ela, até a maestria suprema, né, das bases do wrestling. Dois caras mestres mesmo do ringue. O que vocês acham desse combate aí? Esse combate aí seria a coisa mais épica da história do Pro Wrestling, na moral. Seria muito foda. A capacidade dos dois de lutar é fora do comum. Do ponto da luta em si, da habilidade, da técnica, realmente seria uma luta que as pessoas iam falar durante anos e anos. Sim. Porque eram duas pessoas que realmente entendiam muito de luta livre, sabiam os golpes, sabiam como se posicionar e tudo mais. Mas eles não, assim, como personagens, né, que eu digo, pra vender, como por exemplo, John Cena e The Rock venderam, né, um choque entre os dois grandes heróis, eu acho que não seria tão vendido, entendeu? Se fosse no WrestleMania, eu acho que colocariam lá no meio do card. Sim, exatamente. Eu acho que o potencial econômico ou dessa talvez luta... até no início do card, né? Eu chutaria início do card. É uma luta pra Smart, não é uma luta pra... exatamente, não é uma luta econômica, falando assim. Não é uma luta que ia gerar muito dinheiro, mas assim, igual o João e o RT apontaram, seria uma luta que ia gerar muita discussão, mas discussão pro lado bom, né, cara? O que a gente realmente sobrou dessa luta, né? O que a gente pode aproveitar do que veio desse combate. E, cara, exatamente o que o João falou, cara. Eles eram muito... Eles não, né? No caso, o Benoit era um mestre do wrestling dentro do ringue, né? Ele... Não tem uma luta do Benoit, cara, que você não fica impressionado com o jeito que ele consegue encaixar o crossface, que da onde vier, cara. Seja lá qual o finisher, ele encaixa o crossface. E, assim, é uma coisa incrível. E é uma característica que a gente pode ver também no Daniel Bryan com o Lebel Lock lá, né? O Yes Lock agora, no caso. A match do Benoit com o Hunter e DBK foi linda demais. Isso aí é 5-star material. Né? As duas. Teve um no WrestleMania e outro no Backlash, não foi? Sim, exatamente, foi na sequência ali já, né? Que ele redefendeu o time. Na Backlash eu não vi, não. Vocês podem ver uma coisa, que o Daniel Bryan, hoje tem um destaque maior na WWE, mas ele não consegue engrenar como um personagem, assim como é o John Cena, como é o Undertaker, o Randy Orton. E na Federação Independente, que a história importa menos e a habilidade dos lutadores importa muito mais, ele já chegou a ser considerado o melhor lutador de todo o circuito. Então eu acho que seria interessante pra gente ver, pra gente ter uma aula do que são dois mestres dentro do ringue, né, aplicando os golpes, enfim. Mas eu mantenho minha posição, eu acho que ficaria lá no início do card no meio. Exatamente, que esse é o ponto chave, né? O Rico também comentou ali que seria algo mais pra galera smart, né? Pra galera que independente do cara que é face, o cara que é heel, gosta de ver o wrestling dentro do ringue ali e tal, né? E com toda a controvérsia que se tem um Smart. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange.
Você citou o John Cena tal, né, como um cara que tem muito draw e tudo mais, que é um ícone da geração, um cara que traz o dinheiro mesmo pra companhia, né? Eu tenho uma luta que, apesar de não ser, assim, algo que eu consigo imaginar muito bem, mas uma luta que eu sempre pensei, assim, entre John Cena, né, e Samoa Joe, cara. Eu sempre pensei nessa luta, sempre nessa possibilidade. Até pensei em muitas outras lutas com o Joe e outros wrestlers da WWE, mas assim... Esquisito. Parece esquisito, mas pra mim parece que ia funcionar muito bem, cara. É porque eles são amigos, começaram juntos, ou por quê? Não, na verdade eu nem sabia que eles eram amigos, se você tá dizendo isso. Pode ser que sejam amigos mesmo. Mas mais pelas características dos dois mesmo, assim. São caras com... Que nem o Justin tem o porte físico dele lá e tal. E o Joe é aquele cara fortão, com cara de B10, assim. Não sei, cara, pra mim é uma coisa que chamaria atenção se pudesse ocorrer. É difícil falar que realmente essa aí foi bem... Não, parece uma coisa bizarra, mas pra mim parece que seria muito sensacional, assim, um encontro de Samoa Joe com o John Cena, que o Joe, vamos considerar que seja que foi por um certo auge. tempo a cara da TNA, né? E a cara da Ring of Honor, enfim. Eu acho que não só por essa característica, mas pelas qualidades do Joe, eu acho que de alguma maneira seria um bom combate entre ele e o John Cena. O Joe entre 2002 e 2007 lutava demais. Hoje em dia que todo mundo sabe, né, que ele exagerou na gordice e parou de ser aquele Joe que todo mundo gostava, né? Hoje em dia ninguém mais liga para ele. Ele era muito mais ágil, né, do que ele é agora. E isso que era que despontava ele bastante, porque chamava muita atenção, porra. Você vê aquele gordinho que você não dá 10 conto no cara, e aí você vê ele dentro do ringue e vê o que ele faz, é sensacional. Eu acho que, digamos, o Joey no auge dele, numa feud, não sei qual o contexto, contra o John Cena, culminando num combate no WrestleMania, eu sei lá qual tipo do combate, eu acho que seria muito interessante. Eu não sei, cara, é porque eu tenho a ideia de que o Samoa Joe funcionaria muito bem na WWE. Eu acho que ele é um dos caras da TNA, assim, que se eu pudesse, escolhe aí um wrestler da TNA que você gostaria de ver na WWE, como pra sempre, digamos. Pra mim, eu pegaria o Joe. Talvez ele seria um maga mais humanizado, por aí. Eu acho que talvez pela relação de Samoa, só no máximo, que eu acho que não tem muito a ver não, cara. Eu acho que ele daria muito bem como qualquer tipo de personagem, assim. Não, era exatamente o que eu ia falar, porque eu vejo o Samoa Joe, ele pode ter até um estilo de interpretar o personagem diferente, até algumas coisas na luta. Mas fisicamente ele lembra um maga, assim, e mostra até como o maga era, um cara mais pesado, mais gordo, mas que também, sabia ser ágil, executar bem. Então era a pergunta que eu ia fazer, se você se lembra da feud entre John Cena e o Maga, e se você gostou da feud, que aí você poderia ter uma base do que seria exatamente, John Cena, né? Bem apontado, é uma boa ideia. Olha, a match em que ele, se eu não me engano, foi no... Eu não lembro qual foi o pay-per-view, mas teve uma match bem hardcore entre o Cena e o Maga, pelo WWE Title, que é uma match que eu gosto. Pessoalmente eu acho uma match boa, mas independente da semelhança entre os dois, eu não sei o porquê, cara, mas eu acho que o Joe daria muito bem um combate com o Cena, assim, pelas características de wrestling dele e de personagem, assim. Eu acho que ele faria muito bem o que o Punk fez, essa coisa de eu não consigo olhar o John Cena como um cara que realmente é tão bom quanto fala, entendeu? Eu acho que ele se encaixaria nesse estilo de feud, assim, também. Apesar... Mas eu acho que o Maga vs Joe seria muito melhor do que Cena vs Samoa Joe. Quem conhece o Maga desde os tempos da All Japan, né, como o Jamal, muito melhor. Ixi. Eu acho que eu vejo mais essa coisa do Joe e do Cena mesmo pela feud que poderia ser gerada. Eu não sei se é muito bem o quesito de wrestling, não sei exatamente, cara, mas me atrai, assim. Igual eu falei, o Joe é um cara que se eu pudesse eu colocaria na WWE pra colocar com feud com vários outros caras. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Eu acho que a minha Dream Match seria Pope vs The Rock, não, tô brincando, seria não. Seria a Radicals, que foi Dean Malenko, o Saturn e o Ed Guerreiro, contra uma técnica. Mas acho que eu não tô pensando no Benoit, não. Eu não tô pensando na quarta pessoa contra eles. Mas contra uma técnica que eu acho que não existiu. Que eu acho que não existiu, sim, com certeza não. Que seria o Danielson, que é o Daniel Bryan. O Lance Storm e o William Regal. Acho que seria um match bem legal de se ver. Pô, esse daí tu apelou, hein, mano. Pô, seria um super conjunto de wrestling. Cara. Porque eu sempre gostei da Radicals e
O Lance Storm, sempre gostei dele, ainda mais Hill, achava ele muito foda. E o William Regal Exatamente. O William Regal é o Is the Man. E como você disse, William Regal, Such a man. não tem como você juntar essa galera aí e ser alguma coisa ruim, né? Exatamente. Muita gente boa num ringue só, isso é uma explosão, mano. O problema é o seguinte, se você falar o nome William Regal, você pode colocar qualquer coisa depois que vai sair uma coisa boa, né? Exatamente. Mas e o Pope The Rock? What the hell is wrong with you? Ó, um negócio que eu não falei pra vocês aí que estão ouvindo o podcast é que nós estamos sendo acompanhados por 3 ouvintes ao vivo, o que é uma coisa muito problemática pra gente, porque se rola uma gafe, uma merda, uma palavra trocada, ou qualquer coisa do tipo, a gente já tá entregue aí, né, a comentários a terceiros momentos. Mas enfim, temos aqui com Joel Borges Jr., Danilo Navarro, Guigui e Guilherme Ramos. Então nós temos aqui 3 ouvintes ao vivo com a gente. Não é uma coisa muito comum, mas é que talvez eles participariam do podcast também. Quero deixar bem claro isso, Gabriel, né? sou eu, o Gui, tô falando aqui, tudo bom? Não é que estejam nos convidando, né, o pessoal a ouvir ao vivo, mas enfim. E esses caras também estão comentando aqui no chat, aqui no Skype, né? E levantaram aqui, o Danilo levantou Owen Hart e Triple H. O João já deixou bem claro que acha que não ia combinar o estilo dos dois. Eu acho que discordo de você, João. Porque eu acho que se trabalhassem o Triple H como heel, aliás, o Owen Hart como heel e o Triple H como face, eu acho que ia funcionar bem. Não. Triple H face não, por favor. Não, desculpa, exatamente. Eu troquei 2 vezes, mas enfim. Triple H como heel, Owen Hart como face, eu acho que funcionaria muito bem, cara. Mas eles feudaram, entre aspas, né? Mas o Owen Hart nunca foi face, foi? Foi na época da... Nos momentos bem vergonhosos e momentos bons também, cara. Aí que tá, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver o Owen Hart face, gente. E o Triple H, eu acho até que ele poderia arrancar uma boa luta com o Owen Hart, coisa e tal. Mas eu não vejo fisicamente assim os dois combinando, entendeu? Eu acho que o Owen Hart combina com gente mais baixa, como Shawn Michaels, o próprio Bret Hart. E o Triple H, ele é um pouquinho grande, né? Pra cima, pros lados. Mas o João, tu não se lembra daquela luta do Hunter contra o Taka Michinoku? Uma luta do caralho, cara. Não vi. Hunter contra o Taka Michinoku. Pô, foi uma luta do caralho. O Taka tinha um estilo meio parecido com o Owen, né? Mais leve e tal, mais técnico. Uma luta do cacete. Sim, até o próprio Shawn Michaels, né, com o Triple H, eles fizeram grandes lutas, mas eu não sei, eu não consigo pensar Owen Hart e Triple H juntos, eu não consigo de forma alguma, não entra na minha cabeça um negócio desse. Não sei explicar direito por quê. Mas então vamos levantar uma outra aqui, Já que o irmão falecido não encaixa pra você, João, Bret Hart e Triple H, o que você acha de Bret Hart e Triple H? Os dois no auge, dois muito bem. Um Triple H de 2002 contra um Owen Hart, um Bret Hart 95, 94. Ah tá, o de 2002, né? Porque eu até ia perguntar se já não teve essa luta. Não, com certeza já teve, mas digo assim, um Triple H de 2002, 2003 contra um Bret Hart, desculpa novamente, 94, 93. Bret Hart, ele é tipo o Shawn Michaels, ele é um cara que é menor, não é aquele cara super bombado, né? Uhum. Mas que ele pode arrancar uma luta boa com vários lutadores. Ele fez lutas maravilhosas contra o Diesel. Sim. Diesel que é o Diesel, né? Pois é, ele conseguia fazer chave de perna num cara que não consegue dobrar as pernas. Pois é, exatamente. Eu já pensei como é que daria pra fazer um Triple H versus Bret Hart. Seria uma coisa sensacional de se ver. Só que tem um problema, né? A luta ia ter que ser uma coisa muito na nossa imaginação, porque o ego dos dois no auge de cada um. Nenhum dos dois ia querer. Eles não iam querer perder, não iam querer empatar, não iam querer nada. Ia ter que ser uma deathmatch, né? Porque o vencedor não ia ter como ser estabelecido, né? É até engraçado pensar nisso, porque sempre que tem o Bret Hart no meio de alguma coisa e o Triple H, sempre tem um atrito bem grande. Eu lembro que na volta do Bret Hart, o Triple H foi muito contrário com a participação do Bret Hart, com todo aquele angle que rolou da WrestleMania e até antes do angle com o Shawn Michaels lá. Eu acho que realmente essa é uma Dream Match difícil de acontecer, tanto pelo que o tempo já passou, né, e a idade do Bret Hart já passou e a do Triple H tá batendo. Mas eu acho que, num sentido bem figurado aí, que nem o João falou, né, nas nossas cabeças, um Bret Hart 93... então, parece que a gente tá falando de carro, né, um Bret Hart 93 contra um Triple H SL 2002...
Seria sensacional. 4 portas, funcionado. Um Hunter 4 portas, pois é, cara. Eu acho que realmente, que nem o João falou, funcionaria muito bem nas nossas cabeças. Não seria uma coisa tão palpável. Ou jogando no WWE 2011. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Outra match que a idade tá dando limitações e que o João citou aqui no chat, Undertaker contra Sting. Careful what you wish for. Eu acho que inconsciente e consciente de todos os fãs de Pro Wrestling, entendidos de um pouco pelo menos, Tirando o Potter. tirando o Potter, Eu tenho fé que ainda rola essa match. eu acho que dentro da cabeça, eu também tenho muita fé no que vai acontecer. Rezo todos os dias para Maria Madalena para isso acontecer. Não pelo conteúdo em ringue, cara, mas a field que ia surgir desses caras, eu não consigo nem imaginar da magnitude que podia ser isso. Porque de um lado você tem Undertaker, que é o ícone da darkinização, né, do Pro Wrestling, o cara que tem um personagem que pra mim é o personagem mais incrível da história do Pro Wrestling. Eu não consigo ver um outro cara que dentro de um personagem seja tão incrível quanto o Undertaker. Que é um cara que apagou a luz, shivers down the spine e, cara, indescritível. O Undertaker é um ícone, não tenho o que falar. O Sting, por outro lado, cara, é um ícone também, né? Foi um ícone enorme da WCW e teve, durante um certo tempo, uma gimmick que foi considerada, assim, uma combatente do Undertaker, né? Uma das poucas gimmicks que se assemelhou a do Undertaker, né? Que lembrava o Undertaker e vice-versa. Mas que deu muito... Exatamente. O Corvo, né? Mas que deu muito certo também. Então, por isso... Por essa característica de storyline, de passado e tal, eu acho que seria uma match muito, assim, aguardada. Mas eu já acho que dentro do ringue, devido às limitações de idade, devido também eu não achar o Sting um cara tão bom assim em ringue, com todo respeito, eu acho que não seria um combate tão qualificado assim, mesmo em tempos dourados de ambos os caras. Undertaker e Sting são dois lados da mesma moeda, vamos dizer assim, né? Eles são a mesma pessoa praticamente, e cada um na sua federação, coisa e tal. São dois ícones, são duas pessoas fantásticas que souberam criar personagens espetaculares. Mas hoje eu rezo para que essa luta não saia. What? Porque todo mundo fala de Undertaker e Sting, os anos estão passando, eles não estão ficando mais jovens, e se sair, pra mim vai ser ótimo, porque eu vou ver os dois ali no ringue, eu vou estar feliz da vida, entendeu? Mas vai ter gente que vai reclamar, vai falar que os caras não se mexeram, entendeu? Vai ser uma decepção pra muita gente. Ah, mas só dela acontecer, né, já é uma coisa assim, que vai ficar... Foi igual o Rock vs o Steve Austin 3. Pô, eles praticamente só socaram durante a luta, não teve outro golpe, a não ser os socos e os finishes de cada um. Olha, mas o problema desse combate não é nem a idade do Rock e do Stone Cold. O problema é que já tinha rolado, centenas de vezes, cara. E o contexto ali era, quem aguenta mais finisher e assim, deu no que deu. Eu acho que o problema mesmo de Undertaker e Sting hoje em dia é a idade, cara. O Sting tá batendo na casa dos 55, o Undertaker tá caminhando pros 50, o Undertaker já tem várias limitações dentro do ringue, o Sting a gente não dá nem pra comentar, né, então, assim... E eu acho que os dois caras, se você for analisar, eles são, em boa parte das lutas, carregados pelo oponente. E se você bota dois caras que são sempre carregados pra criar um combate entre eles, fica uma coisa difícil, não dá pra ter uma química tão boa assim. Eu gostaria muito de pelo menos ver um momento entre os dois. Quiçá tivesse lá toca o sino, abaixa a luz, aparece o Sting ao invés do Taker, depois aparece o Taker, não sei, pode aparecer, não precisa nem ser um combate mesmo. Mas alguma coisa envolvendo os dois eu acho que seria, sensacional, cara. Impagável pra mim. Sim. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de Dream Match, né, a gente não tá falando só do quesito em ringue, do que ia acontecer lá, da qualidade, da quantas estrelas sairia de um combate desse. A gente fala de todo o contexto, da field, de como se encaixaria, da onde que sairia essa ideia, mas no fim das contas do todo, né? De um conjunto completo de colocar Sting contra Undertaker e afins. A gente já falou de caras grandões, aí, caras pesados e tudo mais, né? Vamos falar de cruiserweights, aí, de caras rápidos, né? Opa! Eu acho que no momento, uma coisa muito palpável, uma match muito palpável, entre caras rápidos e pequenos seria Sin Cara e Rey Mysterio, né? O encontro aí dos heróis mexicanos, dos mascarados da WWE. O que vocês acham aí de Sin Cara contra Rey Mysterio? Seria igual o Rey Mysterio contra o Último Dragon. A mesma luta. Eu só acho o seguinte, se deixarem a luz acesa, né, e derem alguma forma do Sin Cara se expressar, porque fica difícil, né? O cara só chega, dá uma pontada, sim, apaga a luz, ele entra, fica difícil da gente ver, mas eu acho que na habilidade
na velocidade sairia uma luta sensacional, sinceramente. Em outros backdrops eu já comentei sobre essa característica balada, né? Que corre sempre que o Sin Cara vai lutar, né? Começou a luta do Sin Cara, muda a luz, todo aquele esqueminha de luz estranho e desnecessário, pra mim pelo menos. Mas exatamente o que o João falou, cara. Se botam os dois no ringue ali, só bota o ringue lá, as cordinhas e tal, e um referee, cara, não tenho o que dizer. O Rey Mysterio, um dos High Flyers mais especiais e pra mim o melhor da história. Com todo o respeito aí a todos os High Flyers da história, mas pra mim o Rey Mysterio é um cara completíssimo, inovador e afins. Todo mundo sabe quem o Rey Mysterio já foi e o que ele é. Eu posso falar uma? Pode falar, com certeza. Rey Mysterio Jr. contra o Justin Liger. Nossa. Olha, eu não duvido que esse combate já não tenha acontecido, cara. Porque naquela época de WCW contra New Japan, anos 90 e tal, teve muito combate entre juniors da WCW e da New Japan. Lembrando que o Rey Mysterio Jr. foi da WCW por uns bons anos ali, com certeza já aconteceu. E até, se eu não me engano, foi na WCW, em alguns dos pay-per-views dele, pelo título pelo Cruiserweight Title da WCW. Eu acho que pode ser que tenha acontecido alguma match desse potencial aí de Rey Mysterio e Liger. Posso estar enganado, mas de fato, é uma puta combate. E Liger... Até porque o Rey Mysterio ele não pode lutar contra caras que têm o mesmo estilo do que ele. O último Dragon contra o Rey Mysterio não foi uma grande luta. Poderia ter sido, mas não foi. Por quê? Eles dois têm um estilo parecido. A mesma coisa aconteceria contra o Sin Cara. Os dois têm um moveset, né, baseado em tesouras. Como é que em inglês é o que mesmo? Hurricanranas, é isso? Hurricanrana. Então, um moveset baseado em tesoura voadora. Então, seria tesoura pra lá, tesoura pra cá e finisher e pronto. Acho que não seria tão legal, não. O problema é o seguinte, pra você botar uma luta de Rey Mysterio contra o Sin Cara, ficaria a mesma coisa de qualquer luta mexicana. Quer dizer, qualquer luta não, né? Mas 90% das lutas mexicanas. São dois caras mascarados, habilidosos, que abusam de golpes aéreos, lindos plasticamente, mas que não sai disso, entendeu? Sim. Então seria mais do mesmo. Seria mais pelos dois personagens. Né? Seria mais o valor de personagem dos dois, né? Do que os dois representam na WWE agora. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something is actually strange. We said we didn't know. Took us by the hands and up we go. Agora que você tá fazendo uns crossover entre WWE e TNA, eu tava pensando numa que é AJ Styles vs Chris Jericho. Eu acho que essa luta seria completa, seria muito foda de assistir. Concordo. Tanto quanto tecnicamente. Eu acho que a match seria bem incrível. Mas se fosse pra partir pra um esquema de storyline, eu acho que já não ia funcionar muito não. Uma coisa de uma noite eu acho que funcionaria perfeitamente. Não sei, acho. O Y2J carrega na história, cara. Não, o Jericho consegue montar uma storyline boa com muita coisa, mas eu não acredito muito nas qualidades de personagem do AJ Styles, por isso eu acho que, como o storyline, o valor não seria muito grande. Mas que a luta seria incrível, cara. O AJ sempre foi e sempre será um lutador de federação independente, né? Ele não sabe falar muito bem no microfone, mas ainda assim arrasa no ringue. Ultimamente não tanto. Sim. Mas mesmo assim ele luta muito. Tudo que o AJ sempre precisou falar e se expressar, ele fez dentro das cordas, né? Isso é inegável. Mas... ele com o microfone também não gostava muito, não. O Ric Flair, quando foi manager dele, eu achei muito fraquinho. Eu acho que essa época, como outras várias do Pro Wrestling, a gente pode deixar como apagada, né? Pra não levantar polêmicas pros caras, porque... Por mim, né? Digo eu só. O uso do Ric Flair com o AJ Styles foi um desperdício assim, extremo, não foi uma coisa rentável. Eu acho que tinham vários outros caras na TNA com potencial heel para serem usados junto do Flair e o AJ não era um deles. Puxando agora o Ric Flair, eu tenho uma luta. Ric Flair contra Kenta Kobashi.
Pô, você Nossa. queria matar o Ric Flair, coitado, né, cara? Não. Se o Flair, velho, não. Primeiro que se o Flair inventa de dar um chope no Kobashi, ele ia quebrar uns 3 dedos, né? Porque a muralha de ferro que deve ser o peito do Kobashi, a gente não vai nem... Mas sempre falam, desde que eu começo, né, a acompanhar, sempre dizem que querem ver essa luta, cara. Não, alguns seria muito assistível, mas eu acho que o Flair não sairia com menos de um olho roxo, assim. Mas também, talvez por serem, tipo, na cabeça de muitos, né, o Flair é o melhor de todos os tempos e o Kobashi é o melhor japonês. Na minha cabeça, não. Talvez seja por isso. Sim. Eu não sei. O que vocês acham? Pelo nome que cada um representa para o seu país, para o esporte no seu país de um modo geral, né? Sim. Seria realmente uma luta sensacional. Você vê quem é o melhor no final das contas. Se é o rei dos Estados Unidos ou se é o rei do Japão. Mas como luta é aquilo que já foi dito, né? O Gabriel mesmo falou, né? O Ric Flair ia quebrar uns 3 dedos ali só de dar o primeiro chope, né? Ó, uma luta que... Uma luta que... O Johnny Ace lutou lá, cara. O Johnny Ace lutou com o Kobashi. Mas o Johnny Ace, com todo o respeito que se deve ao Flair, eu acho que ele aguenta mais porrada que o Flair, mas enfim. Outra luta que ocorreu aí de ícones, no caso, com o Flair, cara, foi Flair e Inoki, né, que já tiveram vários clashes lá no Japão. Só que o Inoki é o estilo Strong Style, tal, que é um pouco mais leviano, não tanto, mas um pouco mais leviano, do que o do Kobashi, né, do King's Road. Mas continuo com a minha opinião de que seria uma luta muito dura pro Flair. Eu acho que não teria como aliviar o estilo do Kobashi. Se botasse um Kobashi anos 90 e com um Flair anos 80, ou seja lá qual for a melhor forma do Flair contra o Kobashi, ainda assim eu acho que seria um Kobashi muito duro pro Flair. A gente não veria mais do que de certa forma, uma surra com, quem sabe, um plot twist no final ali do Flair, de alguma maneira levando do jeito dele, que é o jeito dirty, né? O dirtiest player in the game. Tá bom. Agora, peraí então, deixa eu maneirar então um pouco o Flair. Então tá o Ric Flair contra o Keiji Muto. O Muta. Esse é um combate que já aconteceu também, cara. Lembrando que, como eu já falei dos crossovers da New Japan com a WCW, várias dessas matches aí que eram consideradas sonhos sei lá, nos anos 80, no começo dos anos 90, ocorreram sequencialmente entre Flair e Muto, Inoki e Flair. Ten Hill e Flair também, que apesar de ser eu acho que Ten Hill e Flair nunca aconteceu, cara. E seria pra mim uma match grande. Eu não sei muito da WCW antes da Noah, não. Eu só lembro um pouco da WCW após o Scott Hall e o Kevin Nash entrarem lá. Sim. Pô, já que sai um pouco do Japão voltando dos Estados Unidos, e já que vocês tocaram no Daniel Bryan no começo, Daniel Bryan e Kurt Angle, né, cara? Seria tão bom até ou melhor que chamar de Kurt Angle na WrestleMania 21. Mas o Bryan não tinha que estar na fase atual. Pra mim ele tinha que estar não, com certeza. No estilo que ele lutava no circuito independente. No Best in the World, American Dragon, com certeza. Exatamente. Um Bryan Danielson 2007 contra um Kurt Angle 2002, cara. Ixi. Igual a gente já falou, Dream Match seria, no caso, no auge dos caras, né, velho? Não dá pra botar... Eu acho que, se a gente for ver, essa match seria uma das matches que chegariam ao patamar, né, de wrestling do Benoit e Bryan, né, cara, que eu comentei no começo. Com certeza. E você falou do Kurt Angle, né, que é um cara que quase com todos os wrestlers palpáveis e imagináveis, conseguiria tirar pelo menos uma match boa, e várias outras que seriam Dream Matches também, né. Já que o RT tocou no assunto Kurt Angle, e já que nós estávamos falando de Japão, eu acho que o Kurt Angle, apesar de já ter feito várias matches no Japão, ele tem vários oponentes lá do Japão que com certeza, cara, se colocassem os dois no ringue, seria uma Dream Match fácil. E um desses caras é um dos meus favoritos, Takashi Sugiura, um dos rookies da Noah, que eu acho um dos caras mais sensacionais dentro dos rings do Japão, contra um dos caras mais sensacionais, com certeza, na opinião geral, dos rings internacionais e com certeza dos rings americanos. Não sei se vocês conhecem o Sugiura como eu conheço, mas se conhecessem, eu acho que talvez teriam a mesma visão que eu tenho de uma grande luta entre Angle e Sugiura. Eu conheço.
Cara, pode acreditar, cara. Não sei se o Kurt Angle aguentaria o Sugiura, não. O maluco bate a vera, ele bate de verdade. Talvez até William Regal contra a Sugiura seria até melhor. Seria no fim das contas, um Bloodbash, né, cara? Seria um negócio porradeiro mesmo. Bom, o Kurt Angle já fez match contra o Nagata, né? Tanahashi. Contra o Tanahashi. Fez até uma match contra o Kojima, se eu não me engano. E eu acho que ele aguentaria sim o Sugiura. Eu acho que seria uma boa match, mas, que nem você falou, seria um grande desafio aí pro medalhista olímpico aí. E como os que conhecem, né, o Sugiura sabem que ele não tem a menor simpatia pelos gaijins, né? Ele odeia realmente os caras fora do Japão. Uma certa vez eu tava escutando um podcast do Coach KB, no Art of Wrestling, e era com o Rick Marvin, se eu não me engano, e eles estavam conversando sobre Noah e tal, né, sobre as passagens deles lá, e o Rick Marvin tava no locker room. Ele não mencionou quem que foi o acusado, mas eles estavam conversando tal, conversando coisas de wrestling e tal. E esse X-Wrestler, no caso, foi falar com o Sugiura, foi cumprimentar ele, alguma coisa do tipo. E o Sugiura simplesmente olhou pra ele e resmungou alguma coisa em japonês. O cara não entendeu, perguntou pro Marvin, e o Marvin falou: bom, o Sugiura acabou de mandar você se ferrar e nunca mais aparecer num ringue japonês, né, cara? Pra você ver o amor que o Sugiura deve ter pelos gaijins, né, que são os americanos, os ingleses e todos os caras internacionais que vêm pro Japão combater nos rings da Terra do Sol Nascente. Ou então o Rick Marvin é o maior troll do... ou o Rick Marvin sacaneou legal, né? Mas conhecendo como a gente conhece o Sugiura, eu não duvido não que de fato esse tenha sido a mensagem do... Ele quase matou o Okada. Já que a gente tá falando de Japão, vamos aproveitar mais um combate. Kenta vs CM Punk. A batalha do Go to Sleep aí, né? O Exatamente. criador contra o popularizador americano, né? Mas aí você quer pegar o Punk já na WWE ou antes? Qualquer que você quiser, acho que ele não aguenta. Qualquer. Será? Olha, o Punk que eu saiba, ele teve uma match só no Japão, que foi na Zero One. Foi. E que, se eu não me engano, foi contra um outro americano também. Não tenho certeza. Foi o Alex Shelley, não lembro. Não, foi eu acho que tem uma luta, acho que é do CM Punk junto com o CW Anderson contra o Shinjiro Otani e algum outro japonês que eu não lembro agora. Foi na 01 também. Essa aí mesmo. Não foi contra o Otani, não, foi contra o Hidaka e o Sakata. Pra mim que o Punk tinha lutado contra o Steve Corino, mas enfim, ele lutou mesmo contra os caras. Olha, eu acho que Punk e Kenta seria uma luta muito difícil pro Punk, cara. Porque o estilo do Kenta é violência pura, né, cara? Mas o Kenta também já apanhou, pô. Não, obviamente, ele apanhou pra aprender a surrar. Mas eu acho que... Não, ele apanhou pra deixar de ser babaca. Acho que não funcionou muito não, cara. Queria só deixar mais um último exemplo japonês aqui, daí a gente já volta pras terras ocidentais. Kobashi contra Sekimoto, os dois no auge. É uma luta difícil porque o Sekimoto é bem baixinho, né? Se não me engano ele tem 1,70. 1,73. 1,73. O Kobashi tem uma média em 1,85, 88, né? 86. Aí, não sei, cara. Olha, os caras são dois brutamontes, dois grandões. Eu acho que seria uma luta muito foda daí, cara. Apesar do Sekimoto ser baixinho, ele é forte pra cacete. Mas, sim, seria uma grande luta, mas não sei se... Eu realmente não sei se seria tão boa quanto nós estamos imaginando. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Eu sou fã de crossover, entendeu? Então pra mim, Kurt Angle e Jack Swagger, Ultimate Warrior e Batista, Sting e Undertaker, que a gente já falou. Crossover que é mais legal, né? Tipo, tem lutas que já aconteceram, né? Bret Hart, Shawn Michaels, Max Sinclair. Sim. Calvin is a good father. Steiner Brothers contra Miz e Morrison. Christopher Daniels se encaixaria com quem na WWE? Chris Jericho. Chris Jericho, né? Ou Christian. Não, o Christian já acho que já teve na TNA mesmo. O Christian já ficou lá. O Daniels e o Ziggler acho que é boa, né?
os nossos fãs estão dando sugestões, então acho que vocês podem aproveitar. Vamos ler algumas sugestões aqui dos nossos ouvintes ao vivo. O meu bugou. Morrison vs Rick Rude seria uma coisa que impressionante, né? Uma batalha minhas mensagens bugaram, não apareceu. uma batalha de sexismo. O Chris Jericho já rolou no Next. Foi a primeira luta do Danielson na WWE. Danielson vs Chris Jericho realmente aconteceu no NXT mesmo. Billy Gunn vs Dolph Ziggler eu acho que seria interessante também. Mr. Perfect e Dolph Ziggler com certeza seria interessante. É algo até que eu ia mencionar que acabei esquecendo, bem lembrado, Joel, obrigado. Realmente o Ziggler começou sendo assim um Mr. Perfect, né? Ultimamente tá se tornando o Billy Gunn. Exatamente, né? Não tão gay contra o Billy Gunn era, mas... Sarah Del Rey e Beth Phoenix já aconteceu? Vocês sabem? Talvez na China sim, né? A Beth lutou lá. Eu acho que não, cara. Eu tô pensando, deixa eu pesquisar. Agora, acho que Lita contra Layla seria uma boa. Olha, a Sarah Del Rey versus Beth Phoenix vai acontecer em breve. Tomara. A Del Rey assinou com a WWE, não foi? E Madre Teresa de Calcutá que não é rumor não, cara? É verdade isso? Não, pelo que eu sei, ela assinou mesmo. Mas eu vi um negócio que ela ia aparecer num pay-per-view da Raw ainda. Não, ela vai aparecer ainda. Vai lutar contra a Maria. Vai matar a Maria. Não, nunca rolou Beth Phoenix e Sarah Del Rey. Pra dar um T-logo aos fãs, né? Para os robots, ela vai deixar a Maria de olho roxo. You know what? I respect women. I love women. I respect them so much that I completely stay away from them. Shawn Michaels Ziggler. Shawn Michaels dá pra botar um monte. Dá pra fazer um backdrop só dele. Não, com certeza. Tem muito lutador atual que poderia combinar com o lutador do passado, lutador recém-aposentado, mas eu não sei se daria uma boa história, entendeu? Por exemplo, Shawn Michaels e Alberto Del Rio daria uma luta excepcional, assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do que pode tirar. Cody Rhodes também arrancaria uma luta maravilhosa com o Shawn Michaels hoje em dia, já que ele tá numa carreira solo, entendeu? Gostaria também, sempre Shawn Michaels, né? Shawn Michaels, mas gostaria de ver Chris Hero contra Shawn Michaels, Chris Hero contra Chris Jericho, ou Cassius Ohno, né, como ele chama hoje. Felizmente tem muito cara do cenário indie de alguns anos atrás que estão sendo contratados agora pela WWE, que estão até atuando nos shows atualmente, e que provavelmente logo em breve nós veremos eles sendo os main eventers aí, quem sabe, né, no futuro próximo da empresa. John Cena não, cara. Não. Quem sabe, né? É uma possibilidade que eu e várias outras pessoas esperam. House of Wrestling vs DX. Aí sim. Se bem que a DX mesmo nunca foi uma grande tag team, né? Não, eles foram grandes, só que eles nunca foram muito entrosados. Entendo. Como a tag mesmo, né? Eu entendo o que você quis dizer. É, isso aí. A passagem de 2009 lá não foi nada assim muito memorável, né? Sendo os dois como tag, né? Apesar de terem feito vários combates, até um combate bem interessante de Hell in a Cell. Eu acho que se botassem Kings of Wrestling contra a Generation X, o Triple H e o Shawn Michaels, com os dois numa forma física boa, eu acho que funcionaria bem. E tá o Roddy Piper contra o Stone Cold? Se é pra ser dois filhos da puta, tem que ser Roddy Piper contra Ted DiBiase. O Ted DiBiase pai ou filho? Ted DiBiase pai, né? O pai, luta de troll. Stone Cold e Roddy Piper, eu acho que até renderia uma boa storyline aí. Mas eu não sou muito fã do Roddy Piper em ringue, não. Então não. Em ringue ele era mais brawler, né? Ele era mais porradeiro, igual o Stone Cold acabou se tornando depois do acidente. Mas ele era foda. Não, o Roddy Piper é um cara que eu admiro pra caramba. Só que assim, em ringue eu não gosto, não. O Roddy Piper foi um cara que não precisou ganhar o World Title, né? Não precisou ganhar um belt mundial pra... ele é uma das grandes lendas, né? Até como o Ted DiBiase também não, que nunca levou um título mundial, né? Exatamente. Aqui temos mais algumas sugestões aqui dos nossos ouvintes ao vivo. Bobby Roode contra Triple H é uma match que eu tava pensando pra falar no podcast e acabei esquecendo também. Verdade. Bobby Roode que tem essa cara de ser, né, entre aspas, um novo Triple H e tal. Eu acho que seria uma puta luta, assim, cara. Tinha, até cortar o cabelo. Não sei, cara, não sei se tem muito a ver, não. Eu acho que vai mais da personalidade mesmo, não é só a aparência. James Storm vs Edge. James Storm contra Shawn Michaels, pra mim seria um negócio animal. Eu acho que seria melhor do que... Não seria melhor com o Ed, né? Que o Ed também é
foi um puta do lutador. Só que acho que contra o Shawn Michaels combinaria mais sim. Só com o Gabriel não. O Edge contra quem encaixaria então? Daniels? Não, né? Kazarian. Eu acho que o Edge. Acho que Edge contra o Hero seria uma boa. Pra mim, o Edge contra o Bret Hart no auge seria uma coisa sensacional. Pô, pode crer. O Edge, né, que tinha aquele Educator, né, o charco que você tem modificado na época. Sim. Pô, se ele usasse o Educator pra zoar o Bret Hart no meio da luta, seria sensacional. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Cara, uma match que todo mundo tá... Não sei se todo mundo, mas boa parte tá idealizando por conta do Ryback ser um Goldberg. Seria um Ryback vs Goldberg. Dois caras que monstrões, né? Monstrões e os dois juntos no ringue. Tipo dois caminhões batendo. Sim. É uma match que nem você falou, tem muita gente que anda comentando, né? Até que quando o Ryback entra, volta e meia a galera já levanta um chant de Goldberg, né? No mesmo estilo que levantavam quando o Goldberg entrava. Olha, como a gente já comentou aqui várias vezes, tem várias matches que, como personagem, o João levantou isso perfeitamente, várias matches que no quesito personagem funcionariam sensacional. Até o João colocou um exemplo que é bem parelho com esse do Goldberg e do Ryback, que é Batista e Ultimate Warrior, que eram caras assim, bem zero à esquerda, mas que como personagem eram monstros, animais mesmo do ringue. E Ryback e Goldberg, apesar de serem um tanto quanto melhores que os dois, assim, não muita coisa, porque não dá pra querer contrariar isso, mas no quesito personagem eu acho que seria, sensacional, monstrualização total, né? Mas eu acho que não seria uma coisa muito maior assim do que foi Lesnar e Goldberg. Não sei vocês, mas eu não iria muito com essa luta não, pelo quesito luta mesmo. Eu acharia legal o encontro das duas bestas aí e tal, mas como luta não apoio muito não. Olha, eu acho que dá pra escrever uma história bem interessante a respeito disso. Porque o Ryback, ele tá só fazendo squashes, né? E a gente tá pensando quem é que pode um dia chegar e bater de frente com ele, né? Porque até agora ele só tá mostrando que ele é forte, mas até agora ninguém bateu nele, né? Sim. É igual no antigo Supercat que passava na manchete, que o Hakushi nunca apanhava. A gente achava que o Hakushi era um lutador sensacional e sim, não mostra, né? Pontas, né? Exatamente. O cara era horroroso. Então eu acho que seria bem interessante horroroso, o Ryback Hakushi não é horroroso não. É, horroroso na política da época, né? Na hierarquia. Ele era um mid-card no máximo, lá na WWF. Entendeu? Tá falando de wrestling não, cara. Tô falando da posição do cara dentro da estrutura interna ali da WWE. Da WWF na época, né? Sim. Então eu acho que poderia botar o Ryback squashando alguém, enquanto a torcida gritava Goldberg, e de repente aparecia mesmo o Goldberg. Os dois se encaravam e aí a gente ia ver o que ia rolar disso aí. Ia ver se o cara era tão bom assim mesmo. Né? Exatamente. E não só pela questão de o quão bom pode ser ou não o Ryback, mas pelo encontro também de gerações, né? Que o Goldberg, se você for analisar, foi o Ryback, né? De alguns tempos atrás. Com um sucesso muito maior, né? E com uma repercussão muito maior também. Mas se for analisar, os dois meio que vêm de uma mesma linha de estilo. Mas bem apontado essa ideia de o Goldberg seria capaz de parar o Ryback, né? E se provar mesmo assim se o Ryback é algo mais do que um matador de jobbers, né? Por mim eu colocava o Regal lá no meio. Acho que o Goldberg não ia ficar muito feliz não e o Regal não seria apto a perder a luta. O nosso querido Guilherme Ramos aqui levantou uma luta que eu acho que seria muito bem comediantemente falando e daria muito certo, que era Booker T e R-Truth. Nossa. Os niggas aí da WWE, com todo respeito. No escuro match. Sacanagem. Pra mim será que nós veríamos um Spinaroonie de Little Jimmy? Não. Ele é invisível, pô. Só quem vê ele é o Arthur. Não, você não vê o Little Jimmy, cara, porra. Você tá querendo me dizer que você assiste Pro Wrestling e você não, cara, porra. Isso não dá pra mim prosseguir esse podcast. Mas aí eu gostaria de ver o... Mas eu gostaria de ver o R-Truth como Rio. Não gostaria de ver... Sei lá, eu gostaria de ver os dois assim, levando a match bem no lado humorístico mesmo, assim. Exatamente, o Booker T, ele, como fez, pra mim ele é bem melhor como Rio.
Não sei vocês. Eu não consigo levar o Booker T a sério, esse é o problema, eu não consigo levar ele a sério. Então, ele como personagem heel, eu não consigo ver ele como personagem heel. Ele é aquele brincalhão, Bom, ele... né? Situação, né? Eu acho que ele pode ou ser o heróizão clássico, como ele foi contra o Triple H em 2002, se eu não me engano, 2003. Ou ele pode ser um comedy character, como ele foi nessa mesma época também como tag team partner do Goldust, e como ele vem sendo nos comentários aí, né? E agora, se ninguém sabe ainda, né? Ninguém viu os spoilers do SmackDown, Booker T é o nosso General Manager do SmackDown, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã do Booker T, então é melhor ficar quieto. Não, João, agora a gente já, né, tem uma outra visão aí do que seria uma match do Booker T do Little Jimmy, né? Mesmo de um cara sendo Mark aí, né, entre aspas, do Booker T, cara. Seria interessante aí ver o seu ponto de vista como fã do... E já que você não quer dizer algo sobre a match, me diga o que você pensa do R-Truth. Você vê alguma coisa de Booker T nele? Você acha que ele tem algum potencial ainda a ser explorado? Olha, de Booker T eu não vejo não, mas o R-Truth ele é um cara que... Como o Guga mesmo falou, né? Ele como heel é muito mais interessante de se ver. Porque ele hoje é um palhaço Sim. Como é o Santino. Todo mundo acha engraçadinho ele entrando, fingindo que tá com um garotinho do lado, coisa e tal. Quando na época que começou essa história de Little Jimmy, ele era sensacional. Sim, ele ia na arquibancada, brigar com as crianças, jogar refrigerante nos pais, fazia isso tudo. Foi a única época que eu achei que ele merecia o World Title. Concordo perfeitamente com o Guga e com o João. É só você ver que no último Raw, o Daniel Bryan, ele lembrou um pouco o Arthur nessa parte de tá ficando maluco, tá perdendo a cabeça, e foi uma coisa sensacional, todo mundo adorou, né? Uhum. Se o cara virar um face, vai ser só um engraçadinho, igual o Santino Amarelo. Sim. Porque eu não vejo muito sentido o Little Jimmy com o Arthur face. Eu, sei lá, eu não gosto muito do... Eu gosto muito do Kofi como lutador, mas como ele completo, eu não vejo ele muita coisa não. Eu acho que o Kofi vai ficar eternamente na tag division. Eu acho que depois que ele perdeu o push por causa do Orton, acho meio difícil. Agora que você lembrou dessa época aí do Orton, eu estava gostando muito da ascensão que o Kofi estava tendo. Até o momento que ocorreu o que ocorreu, e sendo do Orton ou não, a culpa do acabar o push, enfim. Até o momento que ele perdeu o empurrão ali, né, pro main event, ou pra uma posição um pouco maior, eu tava gostando muito do Kofi. Porque ele tava sendo um face, obviamente, mas tava sendo ousado, não tava sendo um sorridente tosco qualquer que faz uma pirueta e meia no ringue e por isso é aplaudido. Tava gostando muito O Kofi é meio azarado, né? Perdeu o push, depois o Evan Bourne usou maconha, cocaína, LCD, lá. E aí depois perdeu a tag e voltou. Ainda tá usando. O R-Truth usa. Ainda tá usando. O R-Truth usou também. Daqui a pouco vai vir outro. Daqui a pouco vai vir Jeff Hardy também. Não, pelo amor de Deus, não, cara. Não. O X-Pac, veio o X-Pac. O Kofi Kingston é um bom cara a ser elegido aí pra alguma Dream Match, né, cara? Eu acho, pelo menos. Porque ele é um cara muito... Ele luta o cara luta muito, ele tem um estilo muito interessante. Ele tem um moveset muito interessante. Eu também sou suspeito pra falar porque eu sou fã do Kofi Kingston, né? E desde a OVW, quando falaram que ele era um cara que tinha futuro, seria um futuro campeão da WWE, tô nessa expectativa, né? E até hoje não saiu. Ele é um azarado, infelizmente. É só isso que eu posso dizer. Eu acho que o Kofi poderia fazer... o Guilherme acabou de escrever aqui, né? Que o Kofi contra o Pope, ou o Kofi contra o Kenny King, né, cara? Seria muito Pope é... Pope pode ser um merda, assim, meio no ring, mas ele é carismático pra caralho. Ele pode ser nada no ring. Ele é fraco demais no ring, mas... Sim. Ele é carismático pra cacete. E ele é boxeador, né? Ele sabe socar, a única coisa que ele sabe, mas... Eu gosto do finisher... Né? Sem maldade. Não é sexy hot ainda. Pope, cara, na época que ele era ainda o Elijah, o Elijah, não sei exatamente como a gente chama isso. Elijah. Que ele tava naquela feud contra os old schools da ECW, que ele era o novo, né? A nova geração da ECW, da passagem pela WWE. Ele era o único cara daquela stable que eu gostava de ver. O único assim que se destacava. Assim. Era ele, o... Claro que a gente... Striker... Assim, dentro daqueles quatro, não é que você podia opcionar, né? Tipo, qual que eu prefiro aqui. Era o menos ruim. Não, eu acho que... acho que e o Corvon era bom, cara. Não, cara, eu achava horrível. Por favor. Cara,
Tu já viu uma luta do Matt Striker antes da WWE? Não gosto do Matt Striker, cara. O cara mostra peru na internet, não, tá fora do meu conceito, cara. Matt Striker é do caralho, cara. Mas eu não vi essa foto até hoje. Você foi curioso procurar o peru dele? O problema é teu. Ele colocou na internet. Assim, ó, se você coloca suas informações na internet, não é por isso que eu vou ler. Você colocou. Exatamente isso. Você colocou as informações. Eu não vi. Você colocou. Enfim. Olha só. Nudismo à parte, vamos deixar o João falar aí. O X-Pac colocou na China e nem por isso eu deixei de gostar do cara, entendeu? Eu achava ele um lutador excepcional. Passou uma noite na China lá e continua sendo um cara excepcional, né? No sentido, uma noite lá na China. Mas assim, cara, que nem eu vou voltando ao raciocínio do New Bridge, né, que era stable lá. O Elijah Burke era o cara que eu mais gostava ali, ou um dos caras, né, que eu conseguia ver como potencial. Infelizmente não teve muito futuro. Lembrei agora de um cara que pode fazer uma grande... Não, acho que não uma grande Dream Match, mas assim, acho que seria um encontro legal. Mr. Kennedy, ou Ken Anderson, ou sei lá qual das alcunhas que a gente pode usar, contra Stone Cold. O que vocês acham? Seria 2 assholes, né? What? Não, você chamar o Stone Cold de asshole, você tá se colocando numa posição perigosa, cara. Não, o Kennedy é asshole. Ah, sim, tudo bem. What? Cara, é complicado pra mim falar porque eu também sou muito fã do Kennedy. Eu acho que... complicado. Eu gosto de luta livre, gente. Gosto de luta livre, o que eu posso fazer, né? Mas... Enfim, o Kennedy... Eu acho que ele saiu da WWE por causa de uma babaquice. Eu passei a acompanhar um pouquinho mais da TNA. Pois é, do mesmo babaca de sempre, né? Exatamente. Eu passei a acompanhar a TNA por causa dele. E eu acho que, assim, como a gente já falou aqui, né? A gente falou até do Benoit e do Daniel Bryan. Tem gente que é boa no ringue, mas que não sabe interpretar bem o personagem. Tem gente que sabe interpretar o personagem, mas não é boa no ringue. O Kennedy é as duas coisas. Eu não tenho a menor dúvida de que se ele estivesse na WWE hoje, ele seria o top da empresa. Face ou heel, isso pouco importa. Concordo. E o Stone Cold é o Stone Cold. O que a gente vai falar de Stone Cold? Não tem mais nada pra dizer, né? Eu acho que nem o Guga falou desse negócio do asshole, né? Que é o personagem atual dele, se eu não me engano, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Eu acho que se botasse o Kennedy atual, né? Contra, no caso, o Mr. Anderson, contra o Stone Cold 99 lá, eu acho que seria uma coisa bem divertida. Eu acho que o Stone Cold de 96 tá muito mais que o de 99. Olha, eu não sei, cara, porque é exatamente aqui o que o Joel levantou agora. Que um combate entre os dois, assim, mais pelo lado de microfone, seria uma coisa bem interessante, assim, uma batalha uma discussão entre os dois seria uma coisa bem divertida de se assistir. Já que vocês falaram de stable aí um tempo atrás, agora eu acabei de lembrar, uma que eu gostaria de assistir seria o Eric Young da TNA, na época que ele era líder da World Elite, contra o Wade Barrett, né, quando era da Nexus. Eu acho que seria um duelo de stables muito foda, porque a World Elite era uma stable foda pra caralho, que juntava negros de tudo pelo meu país, e mas porra, como Nexus tudo foi na Nexus. TNA, né? Puta que pariu. Olha, eu acho que uma outra batalha entre tags aí, TNA e WWE, seria interessante, que a gente até que meio que comentou aqui, seria Triple H e HBK contra James Storm e Bobby Roode, né, cara? A Beer Money Inc. contra a D-Generation X, né? Eu acho que seria bem interessante tanto a storyline quanto a feud dos dois aí. Talvez eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver uma Survivor Series entre duas famílias, que quando eu penso no que cada uma contribuiu pra luta livre, eu não consigo saber quem foi melhor. Sim. Que são os Harts e os Anoa'i. Aí você escolhe quem você quiser. Se quiser botar aí o Kozuna, Maga, até chamar o The Rock pra um lado, Bret Hart, Owen, pode entrar o British Bulldog. Sim. Cunhados e meio-irmãos aí. Exatamente. Seria muito interessante mesmo. Era Hart Foundation contra a família Noel. Ficaria pra história. Você bota aí, vamos dizer, vamos montar então essa luta aí. Quem que seria o time Hart, quem que seria o time Anoa'i? Posso falar? Pode falar. Bret, Owen, o British Bulldog, o Jim e o Brian Pillman. E no lado do Anoa'i? O Rock, Takishi,
Maga, Yokozuna e agora tá faltando talvez o Hart. Exatamente, eu ia colocar exatamente esse cara aí. Mas você pode escolher quem você quiser. Exatamente. Superfly, Vários outros caras aí. Deusos. Tem muita gente pra escolher. Os que mais se destacaram. Então tem que ser esse. Não, eu não acho que não seja só pela questão de mais se destacaram. Eu acho que pelas qualidades em ringue dos caras, daria muito certo aí, até um encontro futuro de gerações aí. Faz um sorteio em papel e tá beleza. Exatamente, cara. Você bota o que você quiser e bota na papelzinho aí, joga pra cima, quem pegar o primeiro nome e tá dentro. Eu acho que dava pra fazer inclusive um pay-per-view. Harts versus Anoa'i. Porque é muita gente dos dois lados. É, muita história, né? Dá pra montar várias histórias ali entre as famílias e tal, né? Fechando Um grande encontro de Bret Hart contra The Rock também seria um negócio enorme, né? É o que o Guilherme botou aqui no nosso chat, né? Botou 2 times e depois botou Usos versus Hart Dynasty. É, isso mesmo. Que são as duplas da atualidade, né? Dá pra fazer muita coisa. Muita coisa, é muito Já rolou. Já rolaram. Tamina e Natália, exatamente. Falando de tags aqui, Motor City Machine Guns contra qualquer time, no caso eu escolheria então pro lado do WWE, Motor City Machine Guns contra ou Paul London e Brian Kendrick. Porra, acho que será que rolou já? Não sei. Essa já rolou sim, já rolou na PWG. É PWG, né, cara, que é o outro ninho, né? Não, totalmente. Entendo. Agora acabei esquecendo qual era do escolher aqui. Já rolou a NTMG contra Charlie House e Shelton, já? Essa acho que não, cara. Mas seria uma puta luta, hein? Voltando no papo de família, não exatamente de família, mas uma luta entre Ed Guerreiro e Owen Hart pra mim seria uma luta enormemente graciosa, cara. Porque o Ed é o Ed, né? E o Owen é o Owen. Não preciso passar daqui pra explicar o porquê que seria um grande combate. Não sei se vocês concordam, mas eu não lembro também se já aconteceu algum combate do tipo nas épocas de WCW, mas eu acho que seria um grande combate. Os melhores de cada família, né? É. Uma luta também entre Ed Guerreiro e Alberto Del Rio também podia ser interessante pelos conceitos dos caras, né? O Ed como o cara que dos jeitos um tanto quanto desonestos, né? Se tornou um cara famoso e o Del Rio, né? Que é um aristocrata mexicano, né? Eu acho que seria um conceito bem interessante pra você juntar no ringue. Nós já tivemos uma versão de pobre disso aí, né? Com Duke the Dumpster e Triple H. Triple H teve que carregar o gari nas costas. Foi uma coisa horrorosa. Queriam fazer um aristocrata contra um trabalhador. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Voltando aqui, Motor City Machine Guns contra Ed e Rey Mysterio, na época que eles eram tag. Cara, isso que eu ia falar. Será uma grande luta. E Ed e Rey Mysterio, cara, é uma tag sensacional. Ed e Rey Mysterio foi uma das melhores tags. Falando de Ed, cara, eu acho que Ed e Christian, pra mim, ou Ed e Christian seria também, um potencial, né? Com certeza de main event de WrestleMania, cara. Eu acho que se ocorresse de ter uma WrestleMania numa cidade canadense, o main event mais potencial aos meus olhos seria Christian e Ed, cara. Porque os caras podiam montar uma storyline animal, cara. E no fim das contas, um combate exímio também, cara. Teve uma época que quase que rolou isso, só que a WWE não quis, né? Acho que foi a época que o Christian é um cara que tem uma mágoa com a WWE. Aliás, a WWE tem uma mágoa com ele muito grande. E infelizmente isso nos gera uma tristeza, né? Ocasional uma revolta, né? Ocasional. Junto de uma amargura, né? Do Christian perder vários pushes e estar em situações que ele não mereça e que mereça coisas maiores. O Christian também é um cara que podia se encaixar em várias Dream Matches aí, né, cara? Mas, felizmente, o Christian já lutou com meio mundo aí, né? Se a gente for ver no cenário americano, então não sei se nos sobra tantas opções assim. Talvez no Japão, mas na América, eu acho que para todo mundo ele lutou já. Acho que boa parte dos wrestlers americanos o Christian teve a oportunidade de lutar. Acho que Christian e Owen Hart, quem sabe, né? Acho que se fosse fazer um parelho, o Owen Hart quase que foi meio que um Christian na época dele, porque também não recebeu push, né? E por mágoas que eram, na verdade, do irmão dele. E fez muito combate bom com muita gente, tirou muita boa luta. Na minha opinião, o Owen é melhor que o Bret. Vamos desculpar aí, mas na minha opinião ele é melhor que o Bret.
Não, cara, sua opinião pode ser quem seja melhor que não sei quem, cara. É a sua opinião, a gente respeita aqui, tudo bem. O Joel acabou postando uma boa aqui, Christian vs Austin Aries. Tá aí o Austin Aries também, né? Um cara potencial a fazer muitas lutas boas, cara. Com qualquer maluco aí. Mas o Austin Aries americano ou brasileiro? Tem essa questão. E o que vocês achariam de uma Survivor Series time WWE contra o time TNA? Seria foda. Seria animal, hein? Pegando os top de cada lado, seria assim. E deve acontecer. Esse é o primeiro problema. Teria um pequeno problema, né? Seria time WWE contra time ex-WWE. Isso grande parte, sim. Exatamente. Ia sobrar só o AJ. Seria naquele estilo que foi WCW contra... WCW e ECW contra WWF lá em 2001, né? Ali seria com certeza o Kennedy, o Jeff, o Angle, AJ e mais um. O Joey, quem sabe? Esse mais um pode ser ou o Sting, né? Ou o Sting também, né? Seria uma coisa bem grande daí. Eu acho que um pay-per-view TNA contra WWE, com os caras mais antigos da TNA, assim, quem sabe, ou até com a galera que é ex-WWE aí, seria uma coisa bem interessante. Olha, o crossover, né, cara, é uma ideia muito, muito legal, assim. E infelizmente, nas empresas americanas, isso ocorre, assim, bem pouco, quase nada. Nas empresas grandes, por exemplo, não ocorre nunca. E é uma coisa que me deixa muito triste, porque se você olhar o Japão, todas as empresas grandes, todas as empresas pequenas, todas as empresas, elas sempre estão lá emprestando wrestler, tá o cara indo lá fazer uma participação especial num torneio ou coisas do tipo. Isso é uma coisa muito legal, porque gera produtos assim muito bons, coisas que todo mundo quer ver e acabam acontecendo. Até pedidos de fã, no fim das contas, por ocasião ou até por opções de consciência, acabam acontecendo, cara. E se essa ideia de colocar lutadores de empresas diferentes aqui não, no caso, né, nas empresas americanas, acontecesse de fato, cara, sairia muita coisa boa. Eu acho que ajudaria todo mundo cresceria ali. Só que infelizmente eu acho que aos olhos da WWE, a ideia de outras empresas de wrestling crescerem à volta dela e com o produto dela não é uma ideia que eles procuram, né, colocar dinheiro e coisas do tipo. O que é infeliz, né? Mas assim, ao meu ponto de vista, se o quesito do crossover pudesse de fato acontecer nos Estados Unidos, cara, a gente teria muito lucro e muita coisa boa a partir daí. O problema é que tem muito interesse acima disso. Você tem política, você tem dinheiro, tem o ego de cada um. Sim. Eu vejo isso acontecendo também a nível nacional, porque a BWF tinha a ideia de ser como era a NWA, a AWA, fazer uma aliança, como ser uma federação. Só que esbarrou em alguns caciques. É como diria um amigo meu, né? Tem muito cacique pra pouco índio, exatamente, né? Na luta livre. Então acaba que fica muito difícil. Aquilo que a gente vê nos joguinhos de videogame, né? Que uma federação desafia as outras para um evento. Isso é impossível de acontecer. A não ser que seja uma coisa muito pequena, independente, backyard. E é uma coisa muito triste, né? Porque todo mundo acaba perdendo. Bom, isso só acontece mesmo nas federações pequenas. Nas grandes nunca vai acontecer. Infelizmente. Não na América. É uma grande perda, né? Porque, que nem eu já falei, o João já falou, o Rico já falou, todo mundo aqui já falou. Todo mundo ia acabar ganhando, cara, no fim das contas. Assim, numa questão, desde a questão econômica, na questão de visão, né, cara, o wrestling seria mais visto, seria mais conhecido, as outras empresas teriam mais foco. E assim, não tem nada a perder no fim das contas. Só que é igual o João deixou perfeitamente explicado, é a questão de politicagem, muita burocracia, gente grande não querendo se meter ali, problemas pessoais de ego com os caras que comandam X empresa e a outra X empresa que iriam no caso se juntar, né? É uma coisa muito triste, o que acaba deixando a gente sem muitos conceitos a serem colocados aí, e muitas Dream Matches que a gente falou aqui mesmo no backdrop que poderiam acontecer, infelizmente são bem longe das nossas mãos. Mas vamos nos contentando aí com pelo menos a possibilidade de imaginá-las, né, e discuti-las aqui no backdrop, né, cara. Já dizia o grande poeta Paulinho Mocidade que sonhar não custa nada. Pois é. Mas realmente é uma coisa que é muito difícil. Vocês já pensaram que o Mr. Kennedy podia tirar uma grande luta do Randy Orton? E que essa luta nunca vai acontecer, porque se os dois se encontrarem, realmente eles vão acabar brigando e vão brigar sério mesmo. Isso é uma briga séria. Deathmatch. E aí, no fim das contas, todo mundo sai perdendo, né, cara? É uma coisa muito triste. Essa coisa do ego, né, cara, estraga desde o pro wrestling até pimbolim, cara. Não tem um esporte que não seja afetado pelas relações humanas, né?
que é uma coisa natural, a gente entende, obviamente, a gente entende dos problemas pessoais, mas muitas vezes essas rixas, esses problemas que acabam se gerando são por questões, assim, ridículas e honestamente, assim, nada adultas, né? Não é uma coisa que você olha com olhos maduros. Mas deixando toda essa questão filosófica e antropológica do Pro Wrestling, resta mais alguma ideia de Dream Matches aí, ó, ao pessoal aí? Alguém quer citar mais alguma Dream Match que foi comentada no chat? Ou tem mais alguma ideia que colocar em cima em pauta aí? Hulk Hogan versus Michel Serdan. É o encontro dos ícones, né, entre aspas, da história do Pro Wrestling. Não, se for parar pra pensar sério mesmo, eu sempre quis ver Bob Lee e Michel Serdan ao nível nacional, porque são os dois principais nomes. Muita gente fala de Ted Boy Marino, mas a gente não viu o Ted Boy Marino. A gente conhece o Bob Lee e conhece o Michel Serdan. Sempre os dois tentaram a sua maneira levar o nome da luta livre adiante. Sempre foram os dois principais nomes, os que mais próximos chegaram de conseguir esse êxito que parece tão difícil aqui no Brasil, né? Sim. Mas eu acho assim, pra finalizar, né, se a gente já estiver finalizando, tem que falar de CM Punk e Stone Cold Steve Austin. Tá aí a ideia que o RT tinha nos colocado um pouco antes. Cara, é algo que eu vejo em potencial futuro. Apesar do Stone Cold já ter deixado bem claro que é muito difícil ele voltar pros rings de fato, mas volta e meia ele dá aquela pitada assim de, porra, eu gostaria muito de lutar contra o X-Cara, ou o X-Cara, não querendo dizer o Sin-Cara, só um X personagem sendo o cara, né? Desculpa aí se eu gerei alguma confusão. Mas, cara, Stone Cold e CM Punk, de fato, eu vejo no mesmo patamar de John Cena e The Rock. Porque, assim... Eu acho que se daria pra botar uma cereja de todo no bolso, botasse o Shell Sonnen no meio. Seria genial. Mas nunca vai acontecer mesmo. Eu acho que... Assim, Stone Cold e CM Punk já é bem impagável, já não, é muito... certeza. Não precisa adicionar mais nada pra deixar bem boa a receita. Mas eu faço no sentido que o Punk é amigaço do Shell Sonnen, nem o Shell Sonnen treinou com o Stone Cold, né, cara? Então, de certa forma... mas isso seria uma ideia pra colocar, quem sabe, o Shell Sonnen no mundo do Pro Wrestling, né? Pois é. Digamos que ele viesse a se tornar um lutador. Mas a ideia de Punk e Stone Cold, eu espero que futuramente possa ser uma possibilidade bem cogitável a um main event de WrestleMania 29, 30, ou que sai WrestleMania 31 e em diante. Dificilmente, né, mas quem sabe. O Stone Cold, que infelizmente, né, teve uma deixa muito bela e memorável com o The Rock lá em 2003, mas teve muita coisa em aberto que eu vejo que ele tenha deixado. Até acho que Stone Cold e John Cena, apesar de no quesito em ringue não seria uma coisa muito grande, mas numa storyline eu acho que também podia gerar algum contexto muito legal. Mas ainda fico por cima aí, com certeza, com a ideia de Austin e Punk. Eu não sei se rola, porque o Austin já teve a chance de voltar e lutar algumas vezes, né? Sim. E até hoje ele não apareceu, ele teve várias oportunidades também sensacionais de fazer outras lutas com outros lutadores que estavam no topo. E eu não sei se é o pescoço dele, ou se é falta de interesse. A gente não sabe, né, qual que é a situação que o cara tá, porque a gente, o cara quebrou o pescoço no Natal, em 99, enfim, se recuperou, ainda voltou pro wrestling, mas não dá pra entender como é que ele se sente, né? Não dá pra saber do risco que ele sente, porque ele tá com uma idade bem avançada já, onde a regeneração é muito difícil, né, e muito diferente. Então, caso ele viesse a retornar aos rings, ele ia se colocar numa situação de perigo, né? Ia ter que se limitar bastante. Né? Exatamente. Ele ia voltar numa situação onde ele ia se arriscar muito caso ele fosse fazer uma luta mais a sério. E talvez seja esse o ponto que mais incomoda o Stone Cold, porque eu lembro no Raw Mill, né, uma das desculpas dele foi de que eu não quero aparecer um Stone Cold fraco, de muletas, um Stone Cold que não possa aparecer o Stone Cold de sempre. Então eu acho que esse é o maior ponto que sempre deixou o Stone Cold longe de uma volta. Ele já tá com 47 anos. 47 anos, tá batendo na casa dos 50. Então, pra um cara que tem as lesões que ele tem, não dá pra arriscar tão fácil. Eu não sei também se o Stone Cold é aquele tipo de cara que só quer lutar se ele estiver no auge. Se ele não se sente bem fisicamente e com o tempo passando ele não vai se sentir, se ele vai querer voltar ao ringue. O Bret Hart, por exemplo, aceitou voltar, dar uma meia dúzia de pontapé no Vince McMahon no WrestleMania e sair por cima. Depois, com a ajuda de outras pessoas, ele ganhou o cinturão norte-americano.
O Undertaker se contenta de fazer uma luta por ano, uma luta de altíssimo nível. Sim. É o que ele pode render. Ele não aceita estar toda semana lutando porque ele sabe que ele não vai manter aquele nível. Então ele quer fazer uma aparição só. Sim. Vai ver que o Stone Cold nem isso ele quer fazer. Ele acha que se ele não tiver condição de brilhar mesmo, como ele já brilhou algum dia, ele não vai voltar ao ringue. O que é estranho, porque apesar do Stone Cold não querer voltar aí por um hiato grande de tempo, né, que ele já tá fora, ele fez várias aparições que eu considero ridículas. Apesar de ser bom ver o Stone Cold da Stunner, cervejada na cara da galera, ele fez alguns segmentos e voltas que foram necessários devido às especialidades e comemorações do tempo. Mas assim, eu acho que se ele tivesse de fato a vontade e o oponente certo, ele voltaria assim, conseguiria dar um show, talvez não tão grande quanto ele já teve a oportunidade de dar, mas eu acho que ele teria muito caldo ainda para oferecer. E o Punk seria o cara ideal, né? De certa forma. Eu acho que no momento o Punk seria o ideal. Seria legal você ver o Stone Cold chegar pra calar a boca do CM Punk naquela época que ele tava fazendo aquelas chute promos, que ele tava realmente um cara, um abusado de marca maior, né? Invadiu o Comic Con, fez um monte de gracinha. Seria interessante. Mas também a gente não sabe até que ponto o CM Punk consegue carregar o Stone Cold nas costas e até que ponto o Stone Cold quer ser carregado, né? Exatamente. Mas não deixa de ser uma questão bem admirável e levantável a CM Punk e Stone Cold Steve Austin. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Bom, acho que a gente já falou de muita coisa boa aí, né? Muitos sonhos quem sabe serem realizados, sonhos que nunca serão realizados e sonhos que, poxa, quem dera fossem realizados, né, cara? Agradeço a presença de Rafael Tadeu, Guga Montello, que fez aniversário. Parabéns mais uma vez, Guga, pelos seus 18 aninhos aí. Seja muito feliz, que tenha muito bom pro wrestling a vir na sua vida ainda. Muito obrigado. Agradeço também a Rico Barreto, o cara mais old school aqui entre os presentes, mas não deixa de ser mais ou menos especial que ninguém. Muito obrigado, Rico. Obrigado. E também muito obrigado a um cara muito especial aí, João Guterres, um cara que tá na estrada do Pro Wrestling há um bom tempo, conhece aí provavelmente tudo que a gente conhece de Pro Wrestling aqui. Esse cara deve conhecer umas 3 ou 4 vezes mais. Muito obrigado pela sua humilde, mas muito nobre presença, João. Agradeço imensamente as palavras carinhosas a mim dirigidas. Agradeço o convite, é só chamar que eu tô aí. E eu queria finalizar só falando uma coisinha. Eu vim aqui contar a minha história hoje, né? Sim. Então eu queria dedicar esse programa ao meu grande amigo Gustavo Vieira e pedir pra o meninão contar a história pra gente, por favor. Meninão. Estamos prontos aí há muito tempo esperando, e agora um pedido de autoridade vindo aqui do Backdrop, rapaz. Você tenha culhões e apareça aqui na gravação do Backdrop e venha nos contar esse mito aí da sua vida que você tanto guarda. A boa é fazer um coisa, hashtag conta a história, hein? Conta Potter. Conta Potter. Vamos perguntar pra Jake, quem sabe se a gente perguntar pra Jake Rowling, ela pode saber essa história do Potter. De repente ela sabe o final, olha. Ou pra Sandroca, quem sabe? O pra Sandroca, que pode ser o pivô da história, né, rapaziada? Não, o pivô caiu junto com o resto da dentadura, não foi isso? Com todas as piadas e histórias a serem contadas, eu agradeço a vocês, ouvintes. Agradeço a 2 ouvintes especiais dessa noite e um terceiro também. Agradeço aí Joel Borges Jr., o mestre das Tales de Poços de Caldas. Muito obrigado pela sua presença aqui na gravação. Obrigado também ao mestre Gui, que vem aí me acompanhando faz um tempinho também. This is love, what I say. E agradeço a outro grande mestre aí do conhecimento do Pro Wrestling, também um cara que eu admiro muito e gosto muito de conversar, Danilo Navarro, que esteve também lá no House Show, nos acompanhou lá durante a noite, um cara muito especial também aí pros fãs de Pro Wrestling, um cara que, se vocês querem saber alguma coisa de luta ou de qualquer coisa no mundo Pro Wrestling, perguntem pra esse cara sabe do que tá falando. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez, obrigado ouvintes. Este foi o Backdrop número 12, um pouco fora do conceito clássico de falar sobre Raw, SmackDown, mas falamos do que nós gostamos, falamos do que nós amamos, falamos do que faz de fato parte da nossa vida e do esporte que a gente carrega no coração como paixão, tanto quanto outros, mas assim, acima de todos. Esse foi o Backdrop número 12, agradeço a vocês e até a próxima. E agora, meu caro ouvinte, que você já teve o direito de ouvir o podcast, eu peço que você cumpra alguns pequenos deveres para me ajudar.
Aquele clássico: curte o vídeo, compartilha o vídeo, favorita o vídeo, curte a página do Backdrop no Facebook, curte a página do WrestleManiacos, acesse o WrestleManiacos e blá blá blá. Quero também que vocês curtam a página do MMA, que pra quem não sabe é a melhor página de humor de pro wrestling no Brasil, quiçá no mundo, salvo poucas que podem combater aí cabeça a cabeça com o MMA. Galera genial, sempre compartilhando ideias muito boas, humor descontraído e original, cara. O melhor de tudo que é original, sem quibadas, se é que vocês me entendem. Agradeço também a galera do MMA por me dar muito apoio aí nessa jornada backdropiana. E, por fim, tal como na outra edição, na edição de número 11, quero deixar uma perguntinha pra vocês aqui. Já que falamos tanto de Dream Match nesse podcast aí, eu quero que você, ouvinte, me diga qual é a sua Dream Match, ou quais são as suas Dream Matches. E claro, se você quiser criticar, comentar e afins, sinta-se à vontade. E antes de acabar, eu quero agradecer aos ouvintes que seguiram a minha pergunta, responderam a minha pergunta e deixaram seus momentos especiais da história do Raw na última edição do Backdrop. Agradeço a Toquinha por lembrar do momento clássico do Montreal Screwjob, mas quero corrigi-la porque o Montreal Screwjob na verdade ocorreu no Survivor Series, não no Raw. Mas de fato o Montreal Screwjob teve uma continuação curta, mas teve sim como um segmento no Raw, onde Bret Hart confrontou o Vince McMahon, quebrando tudo, enfim. E também quero agradecer ao Gabriel, meu charazão aí, que lembrou da despedida do Edge, né, cara? Da dura e surpreendente despedida do Edge, que ninguém esperava mesmo que o cara fosse embora. E, poxa, subitamente recebemos essa bomba aí, né? Que com certeza marcou muita gente, tal como marcou ele, me marcou também. Bem lembrado aí. Despedida do Edge. Recado dado, muito obrigado e até a próxima.